Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo na Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo na primeira carta de João. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, dando sequência então a esse estudo. Lembrando que nós estamos aí passando por este momento em que ele fala de um contraste entre luz e trevas, João trazendo esse contexto para nós, depois de explicar quem Jesus é e entrar nesse cenário, trazendo os conceitos de quem vive na luz e como ele age, as pessoas que vivem na luz, e principalmente nos mostrando que a gente só consegue ser luz, andar na luz permanecendo em Cristo, porque Cristo é a luz dos homens. Então, se a gente não permanecer em Cristo, se a gente não permanecer na verdade, que é o próprio Cristo, por meio também da palavra de Deus, nós não conseguimos andar em luz. E aí, nossas obras serão obras de trevas, como ele também já vem apresentando aqui, contextos sobre obras das trevas. E ele traz aqui uma exortação para a gente caminhar, para a gente se aperfeiçoar no amor de Deus, para a gente buscar cada vez mais essa luz que há na pessoa de Jesus Cristo, trazendo principalmente um contraste contra as falsas doutrinas, lembrando que ele, naquele momento, estava passando aí por um processo de entrada de heresias na igreja, e era necessário, então, que ele se posicionasse primeiro como uma testemunha ocular de quem andou com Cristo, de quem viu as obras dele, tanto obras humanas perfeitas quanto obras divinas, por meio de curas, milagres, perdão de pecados que só Deus pode perdoar. Então, João era uma testemunha ocular e ele podia, então, trazer o verdadeiro ensinamento em contraste contra os falsos mestres que traziam coisas aí de suas obras das trevas, de conceitos mundanos e daí por diante. Então ele trabalha muito esse contexto. E ele vai começar esse capítulo 4 nessa direção, nos orientando, nos exortando a tomar cuidado com essas falsas doutrinas e principalmente nos mostrando parâmetros para que a gente possa julgar, para que a gente possa testar aquilo que as pessoas falam para entender se o que eles falam vem realmente de Deus ou de falsos mestres que são direcionados pelo anticristo. E nós vamos ver muito isso hoje. Então hoje vai ser um pouquinho disso a tônica do nosso estudo, mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente possa então sair capacitado desse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez a sua palavra estar à nossa disposição e o Senhor nos incentivar a estarmos diante dela. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso e o Senhor nos capacita além de tudo isso. O Senhor já nos deu tudo o que precisávamos, mas ainda o Senhor continua nos dando mais, nos aperfeiçoando, nos santificando, para que possamos realmente parecer com o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, e avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. E nós pedimos mais uma vez a sua orientação, que o seu Espírito Santo agora fale aos nossos corações, que a gente possa não só aprender o que vamos ver hoje, mas também trazer como aplicação para as nossas vidas. Por favor, nos capacita para transformar tudo isso que estamos aprendendo em ações práticas e que o teu nome seja glorificado por tudo isso. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar o capítulo 4, vendo aí um primeiro trecho do verso 1 ao verso 6. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo
Por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqui nessa primeira porção da palavra de Deus, João começa essa exortação para que eles ali naquele momento, servindo para nós também, não crescem em qualquer espírito. Não era qualquer um que chegava falando ali que deveria receber, né, a crença, a fé deles. Eles deveriam testar os espíritos para entender se os espíritos procediam de Deus ou se procediam do anticristo. Isso é muito importante. Isso vale para nós hoje também, né? Nós devemos estar atentos. E é importante a gente entender isso, né? Que apesar de estarmos na igreja, num ambiente que, entre aspas, a gente entende que é um ambiente santo, um ambiente dos filhos, né? Nós devemos examinar tudo, gente, tudo. Tudo que a gente ouve numa mensagem, tudo que vocês ouvem aqui nesse nosso encontro, vocês devem meditar na palavra de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla. A gente conhecer a verdade. Lembra que a Bíblia nos diz: conheça a verdade, ela vos libertará. Libertará, por exemplo, desses falsos ensinos. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente não é só ouvinte, mas a gente também lê, a gente também busca o entendimento, e nós hoje, a gente não pode se esconder no fato: eu não sei, eu não estudei, eu não vi. Não, a gente tem o mesmo espírito que todos têm. Quem revela a verdade para quem estuda, por exemplo, no seminário, e para quem estuda a Bíblia, é o mesmo espírito. Logicamente que no seminário eles podem ter um pouco mais de tempo, uma orientação um pouco diferente, mas o espírito é disponível para todos nós, e todos nós podemos, nestes momentos de leitura, de meditação, de confrontação daquilo que nós estamos ouvindo, de exame daquilo que os outros falam, avançar, prosseguir, caminhar na verdade. Nós temos que investir tempo, e isso é um ponto importante, porque muitas vezes a gente terceiriza, né? Por não termos tempo, principalmente durante a nossa semana. Eu acho que se eu ouvir uma pregação ali no carro, ou se eu for num culto de quarta-feira, de domingo, né, isso é suficiente. Não é. Nós devemos investir tempo na palavra de Deus para que a gente possa se fortalecer e aí estarmos capacitados para examinar os espíritos que estão falando. Se são espíritos que procedem de Deus ou se são espíritos que procedem do maligno. Avançando no versículo 2, ele começa então a nos dar parâmetros disso. E o primeiro parâmetro que ele nos dá: confessar que Jesus Cristo realmente encarnou. Aqui não é só que ele é filho de Deus, aqui não é só que ele é um espírito elevado, que ele é alguém elevado, não. É aquele que veio na carne, por meio de Deus, que procede de Deus, mas na carne, Espírito Santo, homem encarnado. Este está falando por meio do Espírito da verdade. Mas quem não confessa, versículo 3, não. E não é, gente, de novo a gente precisa tomar cuidado, às vezes a gente pode pensar assim, ele vai falar coisas contrárias. Não, às vezes ele pode simplesmente falar: não, Jesus é um espírito elevado. Ele na verdade não era um ser carnal, era um ser muito elevado. É mentira. Isso é espírito de anticristo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo plenamente Deus e plenamente homem. O Espírito da verdade vai nos testificar disso, da humanidade perfeita de Jesus e da divindade perfeita de Jesus. A gente pode até não entender, mas como é que se relaciona, né, a natureza humana e a natureza divina de Jesus? A gente pode até não entender, mas a gente não pode duvidar, porque Jesus veio. E uma coisa que eu sempre digo, e falei muito isso no nosso estudo de Apocalipse, nós precisamos crer que Jesus vai reinar sobre nós eternamente como homem, não deixando a sua natureza divina, mas também com a sua natureza humana.
Isso é importantíssimo. Não vai ser um espírito elevado, um ser, né, muito maior, vai ser um homem nos julgando e também nos governando. E o espírito que professa isso é o espírito que vem de Deus. Quem não professa isso é o espírito do anticristo. E aí vem um dado interessante que ele fala, né? Sabe, o anticristo, aquele que vocês têm ouvido, mas que na verdade, eu tenho ouvido que virá, mas que na verdade já está no mundo. Eu não vou perder muito tempo, não vou ficar muito tempo nesse assunto, porque a gente falou muito disso em Apocalipse, né? Quem não viu pode voltar lá e ver, mostrando isso, né? Existem vários anticristos na história. Vai ter um último lá, naquele período lá da grande tribulação, lá da 70ª semana, da forma com que nós entendemos aqui, né? O que eu entendo. Mas existem anticristos. Então é aquele que está vindo, mas que também já está atuando. Não é que ele vai atuar só. Esse espírito é o espírito que testifica. E aí tem um ponto, não é só contrário. Às vezes ele testifica contrário a Jesus, mas ele também, às vezes, ele testifica parcialmente contrário a Jesus, de modo a nos enganar. Por exemplo, não, Jesus é realmente um ser divino, mas não é um ser humano. E aí não está falando a verdade. Não é um espírito que procede da verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. No versículo 4, nós percebemos que nós hoje temos condições disso, porque nós hoje vivemos na verdade. Nós somos vencedores, porque o nosso Senhor venceu e nos dá poder agora para vencer, porque o mesmo Espírito que o fez vencedor nos faz também. Então a gente tem condições de, num discernimento espiritual, ou seja, numa comunhão plena com o Espírito Santo, ter discernimento e vencer essas mentiras. Essas sofismas, né, que são mentiras ou com cara de verdade, que parece uma verdade, mas no fundo é uma mentira. Nós hoje já temos essa condição, porque somos vencedores. E vencedores por alguém que é infinitamente maior. O próprio verso 4 ele fala aqui, né? Porque aquele que deu essa vitória para vocês é muito maior, muito superior a esses mentirosos, né? Porque eles falam, e outra coisa aí que é uma coisa legal, eles falam conforme o mundo, das coisas do mundo, o que eles ouvem no mundo. E, gente, a gente não pode esquecer sempre que o mundo é limitado a tempo, a espaço, a essa visão aqui, diferente daquele que veio do céu e conhece das coisas do céu, que tem seus pensamentos elevados. Olha aí uma diferença do poder, né? Nós estamos hoje a serviço, à comunhão, à filiação daquele que conhece das coisas do alto, daquele que conhece das coisas eternas, diferente desses daqui que só conhece das coisas terrenas, das coisas desta encarnação, deste período, das limitações desse mundo. Então a gente precisa estar atento a isso. E aqui, gente, eu queria chamar a nossa atenção para um ponto importante. Desculpem se eu estiver sendo radical, mas eu acho que não dá para a gente fugir disso. Ou a pessoa teme a Deus, ou é tolo. Vou repetir. Ou a pessoa teme a Deus, ou é tolo. E as pessoas mais sábias do mundo, que grande parte delas não temeu a Deus, são tolos. Principalmente os filósofos gregos, que todo mundo adora, que todo mundo curte, que pensa que falam coisas boas, mas não falam. Porque eles são tolos. Eles nem começaram a conhecer a sabedoria de Deus, que é o princípio. O temor, na verdade, é o princípio da sabedoria de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado. Aqui tem muito... Aí não quer dizer que são falsos mestres, porque esses filósofos, por exemplo, não entravam na igreja, mas é um outro tipo de cuidado que a gente precisa tomar. E a gente hoje está craque nisso, né? Nossa, viu fulano falar lá? Viu Beltrano? Com todo respeito, gente, não dá pra gente ouvir Leandro Carnal. Com todo respeito, não dá. O cara que não teme a Deus, não dá. Não dá. Não dá. E a gente está indo atrás dele. E a igreja está indo... E ele é um exemplo, tá? Tem vários outros aí
né? O Cortella, e daí por diante. Não, e o cara é gênio, e o tonto aqui é tolo. Eu sou tolo, provavelmente. Quem vai ouvir esse texto aqui vai falar, puta, o cara é um tolo. Mas será que eu sou tolo? Eu sou mesmo, tá, gente? Eu não tiro isso não, mas graças a Deus eu tenho um espírito que me capacita um pouco, e pelo menos eu tenho temor a Deus, então já estou no princípio. Estou longe ainda da sabedoria, mas já comecei a caminhar sobre ele, e acho que vocês também, porque vocês também temem a Deus. Então vocês hoje são mais sábios do que eles. Porque vocês temem a Deus e vocês já começaram a andar na sabedoria de Deus, como eu também. Eles não! E por mais que pareça que a fala deles é bonita, pratica o bem, cara, pratica o bem, o que importa é o amor. Gente, o amor é importante. E quem ama a Deus, e nós vamos ver isso hoje, tem que amar seu próximo. Só que um amor sem reconhecer Jesus Cristo não é nada. Não é nada. O amor começa em Jesus Cristo, começa em a gente entender que Ele nos amou primeiro, e nós vamos bater muito nessa tecla hoje. Senão não é amor. Então, cuidado aqui, desculpa a forma com que eu estou falando, mas a gente tem se perdido e a igreja tem trazido isso, a filosofia para dentro da igreja. Não que a filosofia seja errada como estudo. Estudo filosofia é importante, mas cuidado com os filósofos que a gente estuda. Porque se os filósofos que a gente estuda, que nós estudamos, não temem a Deus, está errado. Está errado. Precisamos tomar cuidado com isso. E é engraçado, né? E os filhos vão entender isso. Porque só consegue ouvir de Deus quem... De novo, se eu falar que eles são tolos, eu vou ser taxado como maluco total e tolo total. Mas não tem jeito. O mundo quer ouvir as coisas do mundo. O mundo vai querer ouvir eles. Em detrimento, quem é de Deus vai querer ouvir das coisas de Deus. Versículo 6. E se a gente não tem ouvido das coisas de Deus, é um ponto importante para a gente começar a meditar. Porque talvez o mundo está sendo muito bacana para a gente. E quem ouve as coisas do mundo, essa passagem deixa claro, é do mundo. Mas quem ouve das coisas do alto, é do alto. Cuidado com os anticristos, porque às vezes a gente acha que o anticristo é só aquele que vem falando muito mal. Mas algumas sofismas, como essa, pratica o bem que está tudo certo, ama teu próximo que está tudo certo, isso é uma sofisma. Temos que amar o próximo, vamos falar muito disso hoje. Temos que praticar o bem, vamos falar disso hoje, mas isso sem Jesus Cristo e sem uma capacitação do Espírito Santo não é nada para Deus, para as coisas do alto. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Essa passagem até ela termina, né, no verso 6, né, que é a forma de a gente reconhecer. Olha o versículo 6. Dessa forma nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem ouve quem? Se eu estou ouvindo muito filosofia, espírito do erro. Se eu estou ouvindo a voz de Deus, e vou repetir, Deus fala conosco, Deus fala conosco. Vocês não precisam falar com Deus por mim, pelo pastor, por qualquer outro pastor. Deus fala com vocês, vai para o quarto, tranca a porta. Gente, dê tempo para Deus, medita na palavra de Deus, vocês vão ver se Ele não vai falar. A gente tem à disposição hoje Jesus Cristo. Nós temos o nosso Pai. Esses dias eu estava meditando sobre isso. A gente é filho do dono do mundo, gente. A gente é filho do dono de toda a sabedoria e de todo o poder. Para que buscar em outro lugar? Podemos até ouvir como forma, como ferramenta, mas nós podemos ir direto no dono da sabedoria e do poder para entender, e Ele vai falar. Quando a gente para ouvir Deus, Ele fala. A gente precisa investir tempo nisso, a gente precisa, é importantíssimo para fugir do erro, para fugir dos anticristos, para fugir desses sofismas que o mundo hoje traz para a nossa mente. Tomando cuidado, porque a gente pode estar sendo influenciado ou pelo espírito da verdade ou pelo espírito do anticristo. E é importantíssimo a gente estar atento, muito atento sobre isso. Avançando aqui, versículo 7 ao versículo 12, a palavra de Deus então nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros,
Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A gente começou a ver a semana passada, eu até falei aqui no começo do vídeo, que duas coisas importantes que começam a nos chamar a atenção aqui: o permanecer em Cristo e o ser aperfeiçoado no amor de Deus. Isso é uma coisa importante. João volta agora de novo a essa questão do aperfeiçoamento no amor de Deus, trazendo agora conceitos deste aperfeiçoamento. Versículo 7. Gente, não dá pra gente falar que não ama, não dá pra gente falar que ama a Deus, por exemplo, se a gente não ama o nosso próximo. Por quê? E não dá pra gente conhecer o amor se a gente não amar o nosso próximo. Porque o amor procede de Deus. E se a gente confessa que a gente é nascido de Deus e conhece o amor, a gente vai amar o próximo. E no versículo 8 ele completa dizendo que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não tem jeito. Se a gente, essa dinâmica do amor, ela é importante. Por isso que eu disse, isso pode ser uma sofisma. De forma sozinha, né? Ame teu próximo. Mas por um outro lado, eu não posso dizer que eu conheço a Deus, né? Se eu não amo o meu próximo. Só que o que eu queria trazer, até para a gente entender esse conceito de sofisma, porque ele vai trazer aqui no versículo 9 a importância disso. A gente entendeu o que é o amor. Porque às vezes a gente acha que amar o nosso próximo é a gente simplesmente trocar ter um relacionamento. Poxa, eu amo aquele cara me ama, no sentido assim, a gente se dá bem, a gente vai e tal. Mas aqui ele fala que não, o amor é de entrega, versículo 9. O amor de Deus foi manifestado para nós por meio da entrega do seu Filho para salvar o mundo. Então, é um amor de entrega. Ele põe parâmetro para isso. Não é assim você amar do jeito que você acha. Eu amo o meu próximo, eu venho aqui, eu faço carinho nele, eu dou tudo que ele precisa. Não! É você entregar a sua vida. E o que Jesus fez por nós foi isso. Que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida. Que quando ele clamava Abba Pai, a gente podia ser chamado de filho agora. Então, a morte de Cristo fez com que nós pudéssemos viver por isso. E essa é a expressão máxima do amor. É um amor de doação plena. A ponto de eu vencer o meu último inimigo, a morte é o nosso último inimigo, em favor do meu próximo. Em favor dos meus irmãos. Mas com uma coisa mais importante de tudo isso. E a gente já viu isso na Bíblia também. Quando nós ainda éramos inimigos. Ele não fez tudo isso. O amor dele não se manifestou por nós como retribuição a algo. Foi de forma anterior a isso. Ele nos amou primeiro. Quando nós não o amávamos. Quando nós não o respeitávamos. Quando a gente não obedecia a ele. Então não é assim, não, eu amo aquela pessoa porque, ela é tão agradável comigo, ela me ama também, ela faz, né? É tipo uma retribuição. Não. Jesus nos amou de tal maneira, né? Que ele se entregou por nós quando nós éramos inimigos. E aí vem, talvez, a grande confusão que a gente faz no Novo Testamento. Porque a gente ouve essa passagem, fala, Deus é amor. E aí a gente acha, por exemplo,
Como é que pode acontecer maldade no mundo se Deus é amor? A maldade não tem nada a ver com Deus, isso é do homem. O amor de Deus foi revelado na entrega de Jesus Cristo por nós. Uma entrega que nos deu propiciação da culpa. Nós hoje não carregamos mais a culpa do nosso pecado, porque Jesus Cristo foi a propiciação, o preço pago para Deus do que eu deveria pagar em detrimento do meu pecado. Essa é a revelação do amor pleno de Deus. Gente, pensa sério. Isso aqui eu ouvi, eu não sei se foi sobre essa passagem, mas eu ouvi uma vez, isso é verdade. Imagina você hoje entregar um filho teu para morrer por alguém que é teu inimigo, por alguém que você odeia, que você não gosta. A gente faria isso? Mas Deus fez. Deus entregou, né, o filho dele para que nós pudéssemos agora. E quando a gente nasce de novo em Cristo, a gente começa a ter e vai se aperfeiçoando no amor de Deus, a gente vai entendendo isso. Isso é tão legal, gente, porque a gente vai se livrando de um grande erro que a gente comete, que é essa questão do amor de retribuição, né? Pessoal, eu vou amar e quero ser retribuído. Não, agora você ama livre. Você já não está mais preocupado se a pessoa vai te devolver ou não, porque você entendeu que você recebeu esse amor sem você retribuir. Eu recebi esse amor sem retribuir. Então agora eu vou também fazer a mesma coisa com o meu próximo. Por quê? Porque eu vou expressar aquilo que eu recebi. Eu dou aquilo que eu recebi. Eu abençoo com aquilo que eu fui abençoado. Eu sou livre agora para fazer isso. Então, é esse tipo de amor, é quem entende que recebeu o amor supremo e agora pode também compartilhar por ter recebido. E ter entendido, ou estar entendendo, ou estar sendo aperfeiçoado nesse amor supremo, e agora pode também compartilhar disso, né? É isso que eu penso, e ele vai falar muito disso, né, dessa questão do permanecer e do aperfeiçoar, é nesse sentido, cada vez mais que a gente permanece nesse amor, a gente entende esse amor e a gente é aperfeiçoado nesse amor, podendo compartilhar, podendo servir com este amor. O amor que a gente recebeu supremo, sem nada que a gente pudesse dar em troca, tudo pela graça, tudo pelo amor do próprio Deus, agora nós podemos servir ao próximo. Então essa é a verdade sobre amar ao próximo, não como o mundo fala. Porque assim, o mundo hoje fala, ama teu próximo, fala, deixa o próximo virar a cara para você, te fechar no trânsito, te trair, fazer qualquer coisa. Quero ver você falar que você ama teu próximo. Mas é o que Jesus fez, gente. A gente trai Deus todo momento. E Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o Filho dele para nós, traidores, sermos salvos. Ele nos ama desse jeito. Tá? Então é importante a gente ter isso. E isso a gente vai percebendo que com essa caminhada nesse sentido, a gente vai se aperfeiçoando então no amor de Deus. E se aperfeiçoando no seu amor, aí a gente pode amar desse amor supremo, ou cada vez mais supremo nas nossas vidas, o nosso próximo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, é isso que deve, né, nos direcionar. Então, mais ou menos o que esse trecho fala para nós. E agora avançando então do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos assim. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus e assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
E se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, gente, mais uma vez, nessa dinâmica do aperfeiçoamento, primeiro, o aperfeiçoamento no amor começa em permanecer nele, permanecer em Deus, porque aí Deus permanece em nós. E aí a gente é aperfeiçoado nesse amor. Versículo 13, né? E esse é um atributo que nós recebemos do Espírito Santo. E a forma com que Deus determinou para permanecermos nele é por meio do Espírito Santo. Então Jesus, quando cumpre a sua obra, fala para a gente, né, toda a autoridade me foi dada, portanto vão. E aí, antes disso um pouco, ele fala, aguardem que eu vou mandar o Consolador e Orientador para vocês, que é o Espírito de Deus. Então hoje nós temos a autoridade por meio do Espírito, juntando essas duas passagens, né? Então é o Espírito que vai nos dar esse aperfeiçoamento, porque o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é a expressão plena do amor, hoje habita em nós. Então nós temos a mesma condição, da mesma forma que temos a condição de viver na luz, temos a condição de viver no amor do verdadeiro amor. O amor supremo de Deus, o amor sacrificial, o amor de entrega, o amor que não quer nada em troca. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, desculpa, me veio um negócio na cabeça aqui agora. Até o desvirtuar do nosso amor. Eu estava vendo esses dias um vídeo sobre Babel, né? E Babel, para mim, lógico que tem aquela questão da construção, de fazer o nome conhecido e tal, mas toda vez que eu ouço Babel, para mim vem que o comércio entrou no mundo. O que quer dizer? A gente faz para ter alguma coisa em troca. E quando ele fala lá em Apocalipse da destruição da grande Babilônia, que é o processo contrário, exatamente isso, é destruir o comércio no nosso coração. E o que é o comércio? A gente fazer algo por retribuição. Então, quer dizer, eu faço um serviço para você me pagar. Ou eu te amo para você me amar, ou vice-versa. Ou eu te amo porque você me amou, tal. Então, é sempre essa troca, né? E aqui a gente vai percebendo que o aperfeiçoamento não tem nada mais a ver com a troca. Quando o Espírito, então, nos capacita, o que nós fazemos agora? Nós esquecemos o comércio. E aí vem um dado importante, né? Porque a gente passa a ser testemunho para o mundo do amor de Deus, que é esse amor puro, que é um amor que não exige nada em troca, que é um amor que dá a vida pelos seus, que se entrega ao maior inimigo, até ao maior inimigo, né? E foi o que Deus fez, e versículo 14 ele bate de novo da tecla, mandando seu filho para salvar o mundo. Ele entregou seu filho. Tem expressão máxima? Porque assim, e quando ele fala entregou, a gente tem que entender que Jesus estava se entregando também. Ah, o Pai mandou e Jesus e o Pai estavam alinhados como Espírito também. Então foi uma entrega perfeita do próprio Deus, que permitiu que tudo, né, que todo o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, com a capacitação do Espírito Santo na vontade do Pai, fosse cumprida e aí nós pudéssemos ter a salvação do mundo. Então é uma expressão máxima do amor de Deus. A Trindade sofreu. A Trindade passou por isso. Então essa expressão de amor, né, essa expressão de sofrimento, de doação, e de novo quando nós éramos inimigos ainda, né, quando nós não podíamos dar nada para Deus. E a gente vai permanecendo, no versículo 15, né, que quando a gente vai permanecendo em Deus, a gente vai enxergando isso. E no confessar de Jesus como Filho de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados nisso. Vendo o amor de Jesus aqui, né, a forma com que ele agiu. E Jesus tem, eu já falei isso acho que no encontro passado, e vou repetir aqui, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, para a gente Jesus, homem, é a referência. Então a referência do amor supremo é o amor do homem Jesus, divinamente homem, com natureza divina e natureza humana, mas para a sua natureza humana, é a expressão, né, dessa condição perfeita do amor. Amor de Deus, né, versículo 16, ele fala, né, porque Deus é amor, Deus é isso, Deus se entrega, Deus se doa, Deus, ele cuida dos seus. E quando nós permanecemos em Deus, no Espírito, a expressão do amor vai ser plena para a gente.
E aí ele entra com um dado interessante, versículo 18, que quando a gente vive, então, quando a gente permanece em Deus e começa a entender e ser aperfeiçoado no amor, o medo começa a ir embora. Então, o contraste aqui do medo e do amor vão sendo parâmetros para a gente entender. Porque quanto mais a gente é aperfeiçoado no amor, menos nós teremos medo. O amor, ele fala, versículo 18, o amor expulsa o medo. Né? Aí ele fala um texto até interessante, porque o medo supõe castigo. Só que quem entende o amor já entendeu que passou dessa fase do castigo. E mesmo das coisas, as possíveis disciplinas que Deus possa trazer para a gente entende que faz parte do nosso aperfeiçoamento. A gente não entende mais castigo, não existe castigo para nós. Quando a gente vai sendo aperfeiçoado no amor, a gente vai entendendo o cenário da nossa vida, as coisas com que nós passamos, como amadurecimento, e aqui também, só falando em relação ao castigo, também do castigo eterno. Porque a gente vai entender que, por mais que somos pecadores, éramos dignos de ser punidos, de ser julgados e de ser castigados, na verdade hoje tudo isso foi pago por Jesus Cristo, então nós já não temos mais castigo, aquele castigo final lá, né? Hoje nós vamos passar por algumas disciplinas para a gente ser amadurecido, mas o castigo que era justo para nós, hoje já não cai sobre nós, porque um dia foi pago por Jesus Cristo. Jesus carregou esse castigo na expressão plena do seu amor, a expressão plena em carregar por nós. Então o medo é algo que vai nos parametrizar muito nessa direção. Ele reforça, versículo 19, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro e agora nós podemos entender o que é o amor. E aí ele termina no versículo 20 e no versículo 21, trazendo parâmetros interessantes para a gente, né? Beleza, então ele me amou primeiro, agora eu entendo esse amor, estou sendo aperfeiçoado nesse amor, permanecendo no Espírito, e quanto mais eu vou permanecendo no Espírito, mais eu vou sendo aperfeiçoado nesse amor, agora sou capaz de expressar esse amor. Portanto, não dá para eu falar que eu amo a Deus e odiar o meu irmão. Não dá, porque eu recebi, permaneço, estou sendo aperfeiçoado e agora faço igual. E o fazer igual é amar e não odiar. Então, se eu digo que amo a Deus, versículo 20, mas odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Pois, quem ama a Deus, ama o seu irmão. Não tem como. A expressão, mas aí, só voltando ao que eu falei no começo da aula, se eu só falo, né, que eu amo o meu irmão, e aqui tem um dado interessante, gente, que ele fala do ódio, e o ódio muitas vezes tem a ver com o sentimento interior. Lembra que a gente tem falado isso muito da Luz também? Que é muito fácil, né, a gente falar da boca, não, eu amo meu irmão, eu amo meu próximo. Só que no interior eu nutro ódio, e a gente sabe que isso é assassinato. Eu odiei meu irmão, eu matei ele já. Para Deus, no parâmetro divino, né, na régua divina, o ódio é assassinato. Então a gente precisa entender isso. Por isso que o amor supremo, que é esse que tira até o ódio, e por mais que a gente seja humilhado pelo nosso irmão, traído pelo nosso irmão, né, a gente vai saber trabalhar isso. Não nós. Nós não conseguimos. Eu não consigo. Você não consegue. Mas o Espírito que habita em nós. Aí vamos lá. Olha que coisa interessante que eu queria trazer para vocês. Mas vamos imaginar que ocorreu algo na minha vida que trouxe ódio no meu coração. O que eu tenho que fazer? Permanecer em Deus. Porque aí Ele vai aperfeiçoar o amor e vai fazer aquele ódio ir embora. Ele vai fazer. Ele, não somos nós. Gente, eu tenho um problema com ódio. Creio que vocês têm também. A gente precisa saber disso. Né? Mas qual é a forma, qual que é o escape que Deus dá? Permanece, cara, permanece que você vai ser aperfeiçoado. E sendo aperfeiçoado, o ódio, o medo, essas coisas vão tudo embora. Quanto mais você conhece a Deus, menos você vai odiar. Não por você, porque o próprio Deus vai permanecer em você. E permanecendo em você, Ele vai te aperfeiçoar. Isso é uma promessa de Deus na nossa vida.
é sobre Deus, não é sobre nós, é Ele que está falando. Se eu hoje vou não ter ódio do meu irmão, não é por minha causa, é pelo Deus que atua em mim hoje, pelo nosso Deus que atua em nós hoje, que nós podemos. Então isso é importante. E quando vivermos um cenário de ódio, que eu acredito que a gente ainda vai viver muitos na nossa vida, voltemos a Deus, permaneçamos nele, oremos para que Ele tire isso do nosso coração. E para que a gente tenha entendimento do seu amor supremo, para que nós sejamos aperfeiçoados no seu amor supremo, para poder extirpar isso da nossa vida, extirpar o ódio. Afinal de contas, versículo 21, ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Então isso é importantíssimo, a gente ter essa mente do amor supremo, mas não querendo fazer isso sozinho, permanecendo em Cristo, permanecendo no Espírito, permanecendo no Pai, para que esse amor seja aperfeiçoado e cada vez mais a gente vá avançando, vá perdendo medo, vai tirando esse ódio do nosso coração, para que a gente possa crescer na graça, na sabedoria e no entendimento. Lembrando sempre, não dá para desvincular. Se eu amo a Deus, eu vou amar meu próximo. E amar meu próximo, Jesus nos mostrou que é o nosso inimigo também. Não é só aquelas pessoas que gostam da gente, não. São todos eles. Não dá para desvincular essas coisas. Eu amo uns, não amo outros. Não, o amor vem de Deus. Deus é amor. Então, quem é nascido de Deus vai amar. Vai estar em processo de aperfeiçoamento, como a gente tem visto. Mas vai se aperfeiçoar no amor cada vez mais. E aí eu gostaria de finalizar para a gente com algumas perguntas aqui, para a gente meditar mesmo, para a gente parar para pensar um pouco, né? Primeiro, nessa direção, nós temos amado ao nosso próximo da forma com que Deus nos amou, entendendo do amor de Deus, de Cristo, do Espírito Santo por nós, para a gente retribuir. Nós temos sido aperfeiçoados, né, nesse amor, ou nós estamos sendo chamados para esse aperfeiçoamento? O Espírito tem falado aos nossos corações para que a gente possa se aperfeiçoar no amor? Isso é importantíssimo, isso é uma coisa que a gente deve perguntar todo dia ao nosso coração. Estamos amando? Estamos sendo aperfeiçoados? E lembrando, quando ele fala de amar, não é o amor supremo, a busca é do amor supremo, mas ainda não é para nós aqui, porque nós não temos condições. Mas, quanto mais permanecemos, mais avançamos e mais podemos usufruir e compartilhar desse amor, né? Outra coisa, nós temos tido confiança, porque o amor dá confiança, né? O amor tira o medo, o amor tira a vergonha. Nós temos andado em confiança, perdemos o medo, perdemos a vergonha. Precisamos estar atentos a isso para a gente poder, né, entender se estamos sendo aperfeiçoados. Perceba, eu estou fazendo perguntas aqui para a gente entender se estamos caminhando no aperfeiçoamento do amor. Isso é importante para a gente ter esses momentos de meditação, essas perguntas para o nosso coração, para a gente entender se estamos caminhando, se estamos avançando, se estamos indo na direção de Cristo, né? Nós temos compartilhado do amor de Deus. Um negócio bacana, gente, eu queria falar com vocês aqui. O Espírito esses dias falou para mim, falou, olha o exemplo que o Espírito Santo deu para mim, que, né, eu estava fazendo uma caminhada e ele falou, cara, começa a falar bom dia para as pessoas, por mais que as pessoas não respondam, e não exija que as pessoas respondam, porque quando você dá um bom dia para elas, não se trata de um cumprimento, ou não se trata só de você ser educado, mas se trata de você lançar uma bênção para ela. Você hoje, por ter o Espírito Santo, por me ter dentro de você, você pode abençoar ela com um bom dia. Então você fala para ela, bom dia, e a gente sabe que quando a gente fala bom dia, é quase assim, tenha um bom dia, né? Então abençoa, e não importa se a pessoa não vai olhar para você, e realmente muitas pessoas não olham, né? Então isso é uma forma da gente perceber se a gente tem avançado. E o bom dia é legal, eu sugiro que vocês possam fazer também. Comece a dar bom dia para todo mundo e não exijam nada de troca.
E se aquela pessoa, eu cheguei no trabalho, eu falo todo dia bom dia, ela nunca me fala, não importa, no outro dia eu vou falar de novo, porque eu não estou fazendo mais, e se a gente conhecer e ser aperfeiçoado no amor de Deus? Eu não estou fazendo para receber dela nada em troca, muito menos que ela seja educada comigo de volta. Não, eu estou fazendo como uma forma de abençoar a vida dela, para que ela possa ter um bom dia, e para que Deus trabalhe o coração dela por esse bom dia. Então acho que isso é importante. Né, a gente começar a entender disso, ser praticantes, né, desse amor, compartilharmos esse amor que nós recebemos de Deus. E aí tem um dado interessante nessa questão do bom dia, por exemplo. Por que nós fazemos? Porque nós já entendemos que nós recebemos um bom dia de Deus. Deus já está nos dando um bom dia. Então nós temos condições de compartilhar. Não porque nós queremos ser bonzinhos, ser educados, não. É porque nós recebemos de Deus a bênção de mais um dia. Um bom dia. Então nós podemos também retribuir as pessoas com um bom dia. Que é a gente fazer isso, né, da nossa vida uma prática. Eu falei do bom dia, mas existem tantas outras coisas, tantas outras ações que a gente pode fazer sem exigir nada em troca das pessoas. Sem querer, e não é só exigir nada em troca das pessoas, às vezes é exigir algo em troca da situação. Então, por exemplo, eu vou ajudar o mendigo para poder chegar nos lugares falando que eu ajudei e as pessoas baterem palmas para mim. Ah, você é bonzinho, você é caridoso. É um tipo de amor mentiroso. Porque, na verdade, eu ajudei o mendigo e fiz uma ação boa, né? Porém, eu fiz para ser reconhecido e não por amor àquela pessoa. E tem várias outras situações, né? E por fim, gente, quanto mais a gente praticar isso, mais a gente conhece a Deus, mais a gente é aperfeiçoado no amor de Deus, porque isso é a expressão plena de Deus. E quando a gente age que nem Deus, é a forma que nós temos de conhecer a Deus. Foi a forma com que Ele determinou. Às vezes a gente não entende. Eu estava também meditando a respeito sobre isso um dia. Por que quando a gente foi salvo, Deus já não nos santificou de uma hora para outra? Para a gente curtir esse processo de ir conhecendo a Deus e crescendo na graça, na sabedoria, no entendimento e conhecendo de glória em glória a ação de Deus na nossa vida. Até porque Deus, Ele é... E a vida eterna vai ser isso, porque Deus é infinito, né? Dia após dia a gente vai agir conforme a glória de Deus, a gente vai conhecer Ele cada dia mais e vai dar glória para Ele cada dia mais. Lembra em Apocalipse, tudo que acontecia... Né? A glória de Deus se manifestava e todo mundo se prostrava lá, todo mundo que estava no céu se prostrava diante do Senhor, falava santo, 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 poderoso, é o Senhor Deus, o Senhor, o Rei de todas as coisas. Então é isso, a gente vai entendendo, vai reconhecendo, e o amor é uma forma delas, né? Quando o amor vai se aperfeiçoando em nós, a gente vai tendo esse entendimento e vai crescendo cada vez mais na graça, né? Então, que a gente possa pensar nisso, meditar, entender e deixar que Deus se aperfeiçoe em nós por meio do seu amor. Permanecendo no Espírito, Ele permanecendo em nós, nós nele, e esse amor cada vez mais aquecendo o nosso coração. E fazendo e nos movimentando para que a gente também abençoe os nossos irmãos com esse amor. Diferente dos falsos mestres, que lá no começo a gente viu para a gente testar, que na verdade eles querem discórdia, eles estão preocupados com a fama deles, né? A própria filosofia grega, né, que era uma filosofia de embate, filósofos discutindo um com o outro. Você não via ali um crescimento, você via ali uma disputa. E quando a disputa não há o amor verdadeiro, mas quando há uma convergência, mesmo que hajam pontos de vista diferentes, aí sim o amor se manifesta. Então, que a gente possa caminhar nessa direção e crescer, gente, crescer. Tirem tempo para meditar na palavra de Deus, com o próprio Deus. Deixe Deus falar ao coração de vocês. Leiam um trecho bíblico e depois medite nele. O meditar aqui não é o que o mundo nos ensina de meditação, de eu esvaziar a minha cabeça. Pelo contrário, é um meditar na palavra de Deus, encher a minha mente com a palavra de Deus e meditar sobre ela, ruminar, né, comer ela e depois voltar e comer e voltar. É deixar a palavra de Deus trabalhar o nosso coração, que com certeza nós vamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Amém? Era isso por hoje.
Mais uma vez, obrigado por o tempo aí que vocês investiram na Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam crescer na graça, na sabedoria e no entendimento, e que na semana que vem possamos estar juntos de novo para mais um momento, tá bom? Eu vou orar então terminando e a gente se encontra na semana que vem. Papai, muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso coração, trabalhando a nossa mente, o nosso entendimento, transformando o nosso caráter, nos aperfeiçoando no seu amor, na comunhão, na permanência. Muito obrigado, porque isso é o seu Espírito Santo que age em nós. Na verdade, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, quando entrega o seu Filho para salvar o mundo, o Senhor nos dá essa possibilidade de nascer de novo. E nascidos de novo no Senhor, nós podemos agir dessa forma. Muito obrigado. Molda o nosso caráter, transforma o nosso coração, aperfeiçoa o nosso amor, tira todo o medo, todo o ódio que há no nosso coração e permita que somente a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Pedimos por essa semana que o Senhor nos dirija também por meio do Seu Espírito e que na semana que vem possamos estar juntos novamente para mais uma vez glorificar o Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.